Hoje eu quero falar com vocês sobre Gênesis 3, versículos 22 a 24, o finalzinho desse capítulo. E aqui fala sobre coisas altamente espirituais. O sobrenatural é tão real quanto a gente. Potestades e principados existem. Anjos existem, são os nossos conservos. O Espírito Santo de Deus está conosco, junto com a igreja. Mas nós não conseguimos ver. E nós temos que agradecer ao Senhor por isso, porque nós talvez ficaríamos escandalizados, surpreendidos com os aspectos daquilo que nós iríamos ver. Mas nós podemos perceber, né? A gente percebe a espiritualidade às vezes agindo de uma forma ou de outra, seja os anjos que nos guardam, os nossos conservos, seja a presença do Espírito Santo na nossa vida e até mesmo as potestades e principados que estão ao nosso derredor, que ficam à espreita. A palavra diz que nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunhas. Então, o mundo espiritual, ele está nos cercando o tempo inteiro. E esse texto, ele vai falar sobre algo muito espiritual. Porque ele diz assim, no 22, ele vai dizer: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Então é a ideia dessa fala plural, sinalizando dentro de uma exegese que é muito aceita da Trindade. Como conhecendo o bem e o mal. Ora, aí alguém pode pensar, aí, tá vendo? Ó? Agora nós somos como deuses. Agora nós conhecemos tudo que Deus conhece. Eu vou ler um texto que eu separei aqui de Jó. Jó, lá no livro de Jó, vai dizer assim, no capítulo 39, do 26 ao 27, é Deus falando com Jó. Jó é aquele que passou por todo aquele processo de perdas, mas que depois Deus vai dar e vai dar em quantidade, né, em proporção ainda melhor. Diz assim, é graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? Foi você que deu essa inteligência a ele, esse nível de conhecimento? E Deus perguntando para Jó. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Então, observa que o que Deus está apontando para Jó, e é um aprendizado para cada um de nós, é que nós nunca teremos a mente de Deus. Nós nunca teremos a inteligência de Deus. Nós nunca teremos a criatividade de Deus. Nós nunca teremos o poder que Deus tem, a sua soberania. A gente vai ver em Romanos 11, de 33 a 36, diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e inescrutáveis, né? Em algumas versões, incompreensíveis, os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, a gente nunca pode, a partir desse texto, compreender que agora a gente pensa que nem Deus. Poxa, agora eu tenho o mesmo nível que o Deus tem. Não, não é assim. Mas nós temos como Deus conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Qual é a grande diferença? É que a gente não tem o nível de amor, o nível de misericórdia que o Senhor Deus tem. Não é? Não tem nem comparação. Nós somos egoístas, nós somos tendenciosos a julgamentos e nós não somos bons em julgar, porque o justo juiz é o Senhor. Enfim, então esse texto aqui, ele não nos coloca em pé de igualdade, só diz que assim como Deus, assim como eles, nós hoje conhecemos também o bem e o mal. Continuando, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Deus já tinha sentenciado o homem, dito que ele iria voltar ao pó. No texto anterior, de que ele iria morrer, seus dias seriam contados. E aqui ele está dizendo que eles não poderiam permanecer aqui enquanto ele estivesse vivo, né, naquele local, para que ele não comesse da árvore da vida eterna. Então, Deus tira o homem desse local. Vai aqui no 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. No 24. Depois de expulsar o homem, colocou, olha que coisa espiritual, colocou
A leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia. Você acha que o homem via esses querubins? Que ele via essa espada flamejante se movendo? Continuando, guardando o caminho para a árvore da vida. Altamente espiritual. Por quê, Érica? Porque a árvore da vida, no livro Apocalipse, ela é vista por João. Quando João tem aquela revelação, que é justamente o que ele conta na sua carta, que a gente chama o livro Apocalipse, ele vê a árvore da vida. Ela está lá. Aqui a gente está falando de coisas espirituais, que para a gente é difícil botar o tique e o teco para funcionar. Tinha uma árvore aqui no jardim, que Deus botou o homem, aí Deus tira o homem do jardim, aí depois essa árvore ela vai aparecer lá nos céus. João vê essa árvore descendo junto com a Jerusalém Celestial, porque ali a gente já está falando de uma eternidade em Deus. Satanás já está completamente aprisionado no lago de enxofre, já teve juízo das nações, juízo de cada um, enfim, já viu-se quem estava escrito no livro da vida para fazer essa separação. Então, é tão espiritual que a gente não consegue entender, não é? Mas quem disse que é para a gente entender tudo pela razão? O que a gente precisa, como lição, é, primeiro, entender que existe um caminho para se chegar a essa árvore. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá no Apocalipse 22:14 vai dizer assim, felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Esse lavar as vestes é só em Jesus mesmo, né? Tem que ser pela graça, né, gente? E podem entrar na cidade pelas portas. Na cidade que diz aqui da Nova Jerusalém, não é? Eu preciso ter como certeza há uma árvore da vida, há um caminho, esse caminho é Jesus, e mediante uma fé verdadeira, prática, do dia a dia, eu consigo lavar minhas vestes no Cordeiro. O sangue do Cordeiro me purifica, me lava e me prepara para que eu esteja diante de Deus. E isso é tão sério, essa questão de uma fé verdadeira, que a gente vai ler na Bíblia, Jesus dizendo que naquele grande dia, no grande dia do Senhor, no julgamento, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Pessoas que curaram, fizeram milagres, coisas tremendas. Mas o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Elas serão impedidas de entrar na boda do Cordeiro. Por quê? Porque essas pessoas, elas podiam até falar em Jesus, mas era só da boca para fora. Não era uma vida pautada verdadeiramente em obedecer, em agradar a Deus. Porque sem fé, a gente não agrada a Deus. Mas a palavra também diz que fazer a vontade de Deus é ser família de Deus. Quando Jesus ele é procurado pelos seus familiares, porque Jesus estava aqui na terra, fazendo milagres, sinais, maravilhas, e aí os fariseus e saduceus, que eram judeus que estavam tomando conta ali, observando Jesus, investigando aquilo que Jesus estava fazendo, quando eles começam a pressionar, e a família de Jesus toma conhecimento de que Jesus poderia correr riscos, eles vão lá para falar com Jesus. E quando avisam que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá querendo falar com ele, sabe o que ele vai dizer? Minha família, meu irmão, minha mãe, a minha família, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E essa vontade, se cumprir essa vontade, para nós, só mediante a fé. Por isso Tiago fala, você tem fé? Mostra a tua fé pelas tuas obras. Então, é esse o caminho de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de quem caminha aqui em direção, seguindo os passos de Jesus. Altamente espiritual isso, né? Eu separei aqui alguns textos que eu vou colocar aqui para vocês,
a respeito dessa questão, mas eu quero ler um em especial que diz assim, ó, está em 1 de Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só Deus, um só mediador. Nós vivemos um engano da serpente. Lembra que a serpente fala com a gente até hoje? Uma fala muito comum é: todos os caminhos levam a Deus. Tudo é Deus, tudo é um Deus só. Deixa eu te dizer, isso não é bíblico. Isso pode ser uma verdade filosófica, uma verdade de alguma religião, mas a Bíblia diz que existe um só Deus, e esse Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala que ele é o caminho e que ele nos leva ao Pai, ele não está falando apenas através da oração, porque quando nós oramos em nome dele, o Pai nos ouve. Ele é o nosso intercessor, único e suficiente intercessor e mediador. Porém, ele também está falando desse caminho que nos leva à vida eterna, à árvore da vida. 1 de Coríntios 10, vou ler a partir do 19, Paulo diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Essas pessoas não sabiam que elas estavam cultuando a demônios. Mas o que ele está dizendo é o que acontecia. Então, é uma perspectiva cristã a partir da prática da idolatria. Então, cuidado com essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, porque a gente está vendo aqui, numa perspectiva bíblica, que há caminhos que levam a culto a demônios, que se aproveitam dessa idolatria. Eu vou colocar aqui também um texto que está em Deuteronômio, que também fala um pouquinho sobre isso para você pesquisar. Dito isso, tem muita coisa para a gente falar de espiritualidade, né? E eu não quero passar dos meus 15 minutos. Mas eu quero rapidamente dizer o seguinte. Eu tive uma experiência tão espiritual que, por isso, eu falo sobre espiritualidade muito mais do que apenas acreditando que elas existem, mas é dizendo, eu sei porque eu vi, eu experimentei. A espiritualidade, ela é real. E Cristo, Deus, me resgatou de uma espiritualidade demoníaca. Eu fui evangelizada na minha infância, na minha adolescência eu me afasto. Início da minha fase adulta eu conheço meu marido, que era de uma outra religião, onde se cultuam espíritos, e me foi feito a seguinte questão, dentro dessa religião onde ele praticava. Se eu não praticasse junto, o meu filho poderia morrer, ele iria morrer. Foi essa a sentença que eu recebi. Eu, muito jovem, mesmo ciente de que aquilo não era algo que compactuava com o Deus verdadeiro, porque eu tinha sido evangelizada, mas eu vou por medo. E ali permaneço durante um tempo. Até que um dia, numa dessas práticas de incorporação, uma senhora entra com 2 crianças naquele local onde eu estava e eu ouvi claramente uma voz dizendo, manda ela embora, procurar uma igreja e ler a Bíblia. E uma guerra espiritual se deu dentro de mim. Era dor física. E eu falei exatamente o que essa voz me disse. E o medo se rompeu ali, porque a verdade, ela rompe cadeias espirituais. E aquele medo cessou. E eu tive um ânimo e uma ousadia de dizer, não quero mais nada disso, e deixei tudo para trás. Essa minha experiência me deixou, não só isso, mas até durante o período em que eu passei dentro dessa outra religião, as experiências que eu vi ali me deram essa convicção. As potestades e principados, elas existem. E eu tinha tanta convicção de que aquilo que eu fazia não era correto, que havia em mim, de forma recorrente, eu estava ali, mas eu dizia, me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu sei que eu não deveria estar aqui. E eu creio que Deus ouviu a minha oração e Deus me resgatou de dentro daquele lugar. Então, esse é o nosso Deus. Ele ocupa todos os espaços. Ele vai estar em qualquer lugar. Aonde houver 2 ou 3 em seu nome, ali o Senhor disse que estaria. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Por isso, nós podemos descansar nisso. Nessa presença espiritual dele junto conosco.
Então, o que eu quero dizer é que esse texto, que finaliza o capítulo 3 de Gênesis, está falando de coisas espirituais. Estejamos lá para comer desse fruto da árvore. Vamos continuar nesse caminho. E vamos acreditar que esse tempo chegará. E a igreja e o Espírito Santo diz: Maranata, volte logo, Jesus, queremos a teu retorno para estarmos junto contigo.